Quando se estuda o caso isolado do desaparecimento de um avião ou de um navio, é fácil levantar numerosas hipóteses, todas elas, inclusive, merecedoras de atenção. Mas se estabelecermos relação entre vários casos de desaparecimentos ocorridos durante o mesmo período e, por vezes, no mesmo dia e na mesma região, o mistério cresce. Pois o fenômeno que o provoca não pode ser natural e a sua presença é indiscutível. Foi assim que, em março e em maio de 1962, dois Super Constellation desapareceram sem lançar qualquer apelo no caminho que os levava ao Extremo Oriente, quando seguiam cheios de militares americanos enviados para o Vietnã. O caso pode explicar-se por uma tempestade tão brutal como passageira, por uma sabotagem ou tantas outras coisas. Mas como explicar que a 21 de outubro e a 12 de novembro de 1969, dois aviões militares americanos que participavam das manobras da NATO desapareceram completamente, um no mar Egeu, outro em território turco, seguidos de muito perto por um caça Corsair de um só lugar, avião experimental, que desapareceu ao largo da Sicília. É. Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios, mas antes curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para Pedro Chagas, que também nos acompanha. Obrigado, Pedro. Seja bem-vindo. Eu sou o Mário Carlini Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Todos os desaparecimentos tiveram como quadro o Mediterrâneo e deram-se a curtos intervalos uns dos outros. No começo do ano anterior, no espaço de 15 dias, três Misters 4 desapareceram ao largo de Solenzara, na Córcega. Dois desses aparelhos voavam juntos e, segundo as autoridades militares, eles caíram separadamente no mar por um motivo indeterminado. Em 1968, no mesmo dia, um avião americano desapareceu sobre a Coreia e um avião militar desapareceu no Himalaia, com 98 pessoas a bordo. Coincidências, talvez? Aceitaríamos de boa vontade, se não parecesse demasiado grosseiras. Na realidade, não acreditamos em coincidências exageradas. E o que segue parece bem racional. No entanto, a 21 de julho de 1951, desapareceu um DC-4 sobre o Alasca. E 6 dias mais tarde, um avião monomotor que transportava um explorador e sua mulher deixou de dar sinais de vida exatamente na mesma região. Até aqui a coincidência é possível, mas a 4 de agosto, outro monomotor, com 7 pessoas a bordo, desapareceu próximo do Alasca, entre Mushalat e a ilha de Vancouver, num trajeto com a extensão de apenas 60 quilômetros. No dia 14 do mesmo mês, olha só, um bombardeiro quadrimotor de patrulha americano, do tipo Privateer, desapareceu, por sua vez, por cima do Alasca com 12 homens a bordo. E nesse ponto, falar de coincidência seria já uma grande fantasia, sobretudo porque 15 dias mais tarde, um bombardeiro da Marinha Americana desapareceu também ao largo do Alasca. Ao todo, desapareceram 81 pessoas por cima do Alasca ou nas suas proximidades, no espaço de 6 semanas. Isso sem lançarem qualquer apelo de socorro. Chocante coincidência? Certamente. Trata-se de uma realidade que dará o que pensar ao investigador mais cético e ao racionalista mais convicto. O Alasca é uma região, há que conhecê-lo, onde ocorrem todos os anos, cada vez mais, acontecimentos inexplicáveis a um ritmo inquietante. Para melhor ilustrar, acrescentemos que
No ano seguinte, em fins de 1952, se produziu uma nova série na região, compreendida entre o Alasca e o estado de Washington. A partir de 7 de novembro, desapareceram ou caíram dois C-119 e um C-124 em volta das bases de Kodiak e de Anchorage. Depois, em um C-119, um C-54, um bombardeiro da Marinha, um bombardeiro da Canadian Royal Air Force e o C-124 do Natal, que foi denominado porque transportava militares de licença. E abateram-se ou desapareceram nas imediações do trapézio formado pelas localidades de Comox, Shelton, Tacoma e Billings, na zona dos lagos Moses, no Alasca. E nesta série, o mais estranho é, sem dúvida, o silêncio que as autoridades militares arrodearam, contentando-se em registrar e depois fazer desaparecer o que era possível em pleno século XX, em tempo de paz. Silêncio dos aparelhos desaparecidos? Mutismo oficial? O mistério tornou-se maior e mais atraente, pois o inquérito efetuado sem demora poderia levar a uma normalização destes acontecimentos. Temos de nos convencer de que um inquérito nestas condições teria de revestir-se do maior segredo, e assim deve ter sucedido, sem dúvida. Mas houve, por acaso, um inquérito quando, entre 6 e 26 de outubro de 1955, nas Montanhas Rochosas, cerca de 100 pessoas desapareceram em acidentes de aviões? Nenhum aparelho lançou um SOS. Temos de acreditar que desta vez o inquérito também foi concluído. Câmeras de televisão, retransmitindo as imagens para o solo, teriam demonstrado que um dos radares de bordo desses aviões de caça produzia uma luz verde trêmula, uma frequência que paralisava o nervo óptico a tal ponto que o piloto adormecia. Aplicar esta teoria aos dramas sucessivos que ocorreram no Alasca seria de resultado muito duvidoso. O mais lógico é reconhecer as dificuldades da administração perante tais fatos. Mas qual é, pois, esse fenômeno misterioso que assolou o céu do Alasca e o das Montanhas Rochosas em 1951, 1952 e 1955? Porque já não se pode admitir dúvidas. Trata-se do mesmo fenômeno que paira sobre os navios que as tripulações abandonaram, sobre as famílias inteiras ou milhares de pessoas desaparecidas misteriosamente. Existe flagrante relação entre os desaparecimentos de aeronaves, mas nenhuma comissão de inquérito oficial se debruçou realmente sobre esse aspecto. No entanto, estabeleceu-se nitidamente uma relação entre o desaparecimento da superfortaleza americana em 1947 e o enorme quadrimotor Star Tiger no ano seguinte, a 30 de janeiro de 1948, a 1 hora da manhã. E acho que já comentamos aqui em postagens anteriores. Em ambos os casos, o tempo estava excelente, os aparelhos funcionavam perfeitamente e não se encontraram nem manchas de óleo, nem destroços e nem corpos. Passa-se tudo como se uma rede gigantesca tragasse ao acaso de um encontro tudo o que se encontrava no mar e no céu. Um pouco a maneira de um caçador de borboletas. Parecia natural se em acidentes como os das Montanhas Rochosas se encontrassem os destroços do avião, mas nem isso, nem nenhum traço de cadáveres ou de sobreviventes. Os 33 militares volatilizaram-se. Puf. A série negra que se deu em 1963 inclui também tais relações, tais indícios, o que nos deixa pasmos quanto à espantosa habilidade com que o nosso fenômeno procede. Em fevereiro de 1963, no Triângulo das Bermudas, mais precisamente na zona do Drown Tortugas, um enorme petroleiro, o Merlin Sulphur Queen, desapareceu com 39 homens a bordo. 5 meses mais tarde, sem deixar rastro nenhum, o barco de pesca Snowball desapareceu por sua vez na mesma região.
Em 28 de agosto, dois enormes aviões petroleiros, com uma tripulação de 11 pessoas, lançaram a sua última mensagem entre o continente americano e as Bermudas. O seu objetivo era abastecer em pleno voo um grupo de bombardeiros pesados por cima do Atlântico, mas volatilizaram-se em pleno dia e num céu limpo, sem nuvens. A série desses três acontecimentos, na mesma zona e na proximidade das costas americanas, tão frequentadas, fazem-nos duvidar da eficácia dos meios de detecção clássicos. Nada no céu ameaçava os aparelhos. Nenhuma perturbação atmosférica perigosa foi assinalada, mas mesmo assim não chegaria para explicar a ausência de um pedido de socorro. Agora, que formidável truque de magia pode escamotear um por um esses aviões e navios? Por detrás destes dramas que deixam desarmados os serviços de segurança, julgamos ouvir às vezes como que uma gargalhada lançada por algum Maquiavel cósmico. Como os inquéritos oficiais não chegam a nada de convincente quando os seus resultados são revelados ao público, seria natural que as autoridades militares decidissem mudar de tática. Na medida do possível, procurariam antecipar-se ao fenômeno misterioso para melhor conhecer a sua natureza, explorando sistematicamente as zonas do céu que parecessem suspeitas. Que outro método escolher? Conhecemos os melhores, mas que resultado aconteceu a partir daí? Em 1º de julho de 1955, 8 aviões a jato portugueses esmagaram-se perto de Coimbra. Um nevoeiro espesso cobria a região. Mas seria suficiente para provocar essas quedas simultâneas? É materialmente impossível. Esses aparelhos teriam, porventura, avançado demais ao encontro do famoso fenômeno que se rodeia de bruma? Este precedente não desanimou 6 caças britânicos de perseverarem nesta luta aberta, esborrachando-se todos os 6 em Norfolk, em fevereiro de 1956. Não vemos outro motivo para tais coincidências infelizes, a menos que se tenha tratado de um encontro imprevisto que poderia indicar a queda simultânea de 3 caças holandeses na Alemanha 3 meses mais tarde. Não há nada mais normal do que um aparelho pertencente a uma formação encontrar dificuldades sérias. Isso tem sucedido muitas vezes. Mas crer que um caça arraste outros aviões na sua queda, isso leva-nos às portas da impossibilidade. Mesmo para aviadores experimentados, furar um tal mistério é um trabalho sobre-humano. E só à custa de perseverança é que é possível consegui-lo. Assim, olha só, em junho de 1962, 4 caças bombardeiros F-104 abateram-se perto de Colônia. Depois, 3 aparelhos americanos que estavam do lado do porta-aviões Independence caíram na Bretanha em agosto do ano seguinte. Coisa estranha, a maior parte destas séries situou-se na Europa. O céu, durante essa época, deteria a chave do enigma. Os 5 aviões a jato que se esmagaram em agosto de 1956, no mesmo dia, ao sul de Estocolmo, poderiam demonstrá-lo suficientemente? Esquadrilhas inteiras avariadas? Se formações completas se esmagam dessa maneira, simultaneamente, é talvez devido à paragem brusca dos motores, como sucedeu a 3 aviões que caíram por cima de Washington em 1950. Mas isso não explica como é que tal coisa pode ter sucedido. Talvez exista uma relação entre o silêncio dos rádios e esses motores parados bruscamente, como se o fenômeno provocasse sempre interrupção do funcionamento de todos os sistemas elétricos. A mesma aventura infeliz produziu-se com 8 Thunderjet que caíram com um pequeno intervalo uns dos outros
Em 8 de junho de 1951, num raio de poucos quilômetros, à volta de Richmond, Indiana, eles acabavam de decolar quando pegaram uma tempestade violenta. Agora, essa tempestade seria magnética? A hipótese oficial normalizou o acontecimento, concluindo que a queda dos aparelhos era devida à geada nas asas dos aviões e os motores teriam, assim, gripado em poucos segundos, visto a entrada de ar estar bloqueada. Mas como explicar que, numa formação de 71 aparelhos, de que aqueles faziam parte, só 8 tivessem conhecido tal sorte? Por outro lado, se assim sucedera, por que é que não foram tomadas posteriormente medidas para que tais incidentes não voltassem a acontecer? Porque 2 anos mais tarde, em dezembro de 1953, 4 outros Thunderjet da Guarda Nacional Aérea da Geórgia caíram em chamas de cerca de 3.500 metros de altitude, todos juntos. Embora o tempo estivesse tempestuoso, isso não explica tudo, mas desta vez surgiu um novo elemento. Pouco antes da queda dos 4 aparelhos, um dos pilotos disse: olha só, não nos escapa. Essa frase sugere que o piloto ia interceptar um aparelho desconhecido. Será? Só podemos concluir uma coisa. Os 4 aparelhos enfrentaram um misterioso fenômeno que tentamos descortinar. Outro caso de acidentes em série simultâneos provocou vigorosas polêmicas na imprensa que queria conhecer a verdade. Sim. Em 25 de maio de 1966, 6 Mystery 4 esmagaram-se na região de Huelva, nos arredores de Sevilha, na Espanha. Ou seja, na região de Palomares. No entanto, o céu estava perfeitamente claro, com exceção de uma camada de estratos baixos. E depois de terem furado a camada nebulosa, os aviões não puderam mais se comunicar com o solo. Rádios mudos. Tinham-se produzido perturbações nos aparelhos eletromagnéticos de radioajuda. Agora, existiam em todos os aparelhos frequências de socorro. E é, portanto, razoavelmente possível lançar um apelo. Foi então que os pilotos se ejetaram dos seus aparelhos, que foram esmagar-se num raio de 10 quilômetros para evitar a aglomeração. Mas eles podiam, sem problemas, regressar a Biarritz ou Madrid, visto possuírem 600 quilos de carburante, ou seja, o dobro da reserva de segurança. E segundo a hipótese oficial, não encontraram o campo de São Paulo, que, no entanto, ficava próximo, e preferiram esgotar o carburante. Ora, os pilotos teriam então perdido a noção da sua posição? É de se acreditar, nesse caso, que todos os aparelhos de bordo deixaram de funcionar ao mesmo tempo, porque admitir para um grupo de aviões tão moderno, para a época, providos de todos os aperfeiçoamentos necessários à navegação aérea, a possibilidade de perderem-se por causa do mau tempo constitui uma brincadeira de péssimo gosto. Passou-se tudo como se os pilotos já não estivessem em situação de saber de que lado se encontrava o mar, nem o campo de aviação mais próximo. As bússolas teriam de estar todas transtornadas na mesma medida, mas devido a quê? Em seguida, as comunicações de rádio interromperam-se nos 6 aparelhos ao mesmo tempo, e somente na zona em que se encontravam, isto é, na zona da camada de estratos baixos. Aliás, o tráfego aéreo não fora perturbado. Apesar de uma experiência sólida e de um número já confortável de horas de voo, os pilotos teriam se desorientado, perdido a cabeça, e não teriam conseguido dirigir-se para Palomares, que, no entanto, ficava a poucos minutos de voo. Podemos deduzir daí, com mais certeza, que os pilotos preferiram queimar o combustível
para não terem que dar um motivo forte por terem feito o que fizeram. Porque nenhum piloto perde o sangue frio com tanta facilidade. Mas, se esses aparelhos receberam ordem para investigar os estratos baixos, então tudo fica esclarecido. Os pilotos descobriram, certamente, qualquer coisa nessa camada nebulosa que os intrigou e perturbou todos os aparelhos de navegação. Por hoje é só, mas não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.